Graça e paz, irmãos, bom dia. É um prazer poder voltar a essa igreja, estar aqui com os irmãos e compartilhando um pouco daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Irmãos, hoje é dia de Pentecostes, né? Hoje é dia de Pentecostes. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 1. E eu queria que você andasse comigo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, 3 dias ele ressuscita, festa das primícias. Ele morre na Páscoa, ressuscita nas primícias, ressuscita e se apresenta aos discípulos. Na primeira vez, o pastor Marcelo estava falando sobre isso, Tomé não estava presente. Primeiro dia do Senhor, primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Jesus surge e a reúne com os irmãos que estavam presentes. Uma semana depois, no primeiro dia da semana, agora Tomé estava presente. Jesus surge no meio deles e diz: Pai seja convosco. Você lembra que o Tomé estava assim: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar o dedo. E eu acho que Tomé está falando essas coisas e Jesus, eu acho que Jesus vem por trás dele. Tomé está aqui falando para os discípulos e Jesus aparece aqui por trás, eu acho. E eu fico imaginando os discípulos assim, os discípulos apontando para Tomé. Ele está aí, Tomé, estou aí. Já fez esses furos? Já pegou esses furos? Que você está falando de alguém e esse alguém aparece? Está falando alguma coisa e você não sabe? É a mesma coisa. E Jesus diz para ele: no primeiro dia da semana, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Por que nós nos reunimos aqui no domingo de manhã? Por que nós precisamos trazer essa memória? Nós nos reunimos de manhã do domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Foi Jesus que ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé era completamente inútil. Se Jesus não está vivo, nós somos completamente miseráveis. Não há esperança, não há nada para nós, a não ser uma boa história para contar. Mas Ele ressuscitou. Essa é a grande visão e a grande força dessa história. E nós precisamos entender todo dia que o Senhor ressuscitou. A igreja começa a se reunir exatamente no primeiro dia da semana, porque é o dia que Jesus ressuscitou. E aí diz a palavra que ele andou com os discípulos aqui, depois de ressuscitado, 40 dias. 40 dias. Quando chega ao final desses 40 dias, Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que ele pegou os discípulos e foi levando para a Betânia, e no meio do caminho começou a falar uns negócios para eles, e quando ele estava falando os negócios para eles, Jesus começa a subir aos céus. Vamos ler Atos capítulo 1, aqui no versículo de número 4, começamos no 3, no versículo 3, diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 3: A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E então os que estavam reunidos com eles perguntaram-lhe: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete saber, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar um pouco mais. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa, com os teus filhos, teus servos, tua igreja, teu corpo. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de abrir a tua palavra, nesse dia em que em muitos lugares estão celebrando a gloriosa vinda do Espírito Santo de Deus. Graças te rendemos, Pai querido, porque estamos aqui com tua palavra aberta, e pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Assim, ó Deus, nós te suplicamos, no nome sagrado de Jesus. Amém. Amém. Quando eles estão parados, ouvindo de Jesus, e Jesus que vai subir, aquele é um momento ímpar na história humana. O que é que Jesus diz? Quais são as últimas palavras de Jesus? Quais são as últimas palavras? Está aqui, versículo 8: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins das terras. Versículo 9: ditas estas palavras, ele é levado às alturas, e uma nuvem de glória o encobre, e os discípulos continuam olhando para a nuvem, e a nuvem já levou, ele já foi, e eles ainda estão olhando para as nuvens. Já brincou de achar animalzinho na nuvem? Já brincou? Olha ali um pé, ali uma mão, deve ser a mão de Jesus. E olha ali parece uma cabeça. Então eu acho que eles ficaram ali brincando, olhando para a nuvem. E se não aparece 2 anjos, eles estão de novo olhando para as nuvens até hoje. Deve ser por isso que a palavra de Deus diz que quem olha para as nuvens nunca semeia. Quem só olha nunca colhe. Os anjos aparecem do lado dos discípulos. Vocês estão olhando para onde? Nós estamos olhando para lá, você não viu? Jesus subiu. E diz: esse que subiu vai descer do mesmo jeito, vai trabalhar. Em outras palavras, o que aqueles anjos estão dizendo para os discípulos é: entre a subida e a volta, entre a ascensão e a parousia, entre a primeira e a segunda vinda, o que é que sobra para os discípulos? Vai trabalhar, vai fazer o que ele mandou fazer, vai cumprir a sua palavra. O que ele mandou fazer? 2 coisas. Primeiro, fica em Jerusalém, e depois sai de Jerusalém. A primeira é: fica. Não adianta você querer fazer a obra de Deus sem Deus. Não adianta você querer amar o amor de Deus sem Deus, porque Deus é amor, e só temos amor porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não adianta, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, sem o poder do Espírito nada podeis fazer. Então fica em Jerusalém, fica até que você entenda isso. Fica em Jerusalém até que o Filho seja glorificado. Porque você sabe que o Espírito Santo não havia sido derramado, porque o Filho de Deus, o Cristo amado, não havia sido glorificado. Então quando Jesus sobe aos céus, lá nos céus, acontece o que Paulo diz em Filipenses: ele não usou como usurpação ser igual a Deus, e se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
A Bíblia chama isso de glorificação. O nosso Cristo não é mais o Cristo bebê. O nosso Cristo não é mais o Cristo da cruz. O nosso Cristo não é mais o Cristo que simplesmente, desculpa a palavra simplesmente, mas que ressuscitou. Ele é muito mais do que isso. Ele é que o encarnou. Ele é aquele que realizou prodígios e milagres. Ele é aquele que morreu. Ele é aquele que ressuscitou. Mas principalmente, Ele é aquele que está glorificado e que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Ele recebe toda a autoridade, Ele e o Pai envia o Espírito Santo de Deus. Cristo é glorificado nos céus, e 10 dias depois, no tempo que Jesus subiu, o Espírito Santo foi derramado. Quando foi derramado? No dia da festa de Pentecoste. Quando acontece a festa de Pentecoste? No primeiro dia da semana. Então nesse domingo é bom a gente celebrar e lembrar, Jesus ressuscitou. É bom a gente celebrar e dizer, o Espírito de Deus foi derramado, e nós somos o que somos por causa do Espírito Santo de Deus. Paulo aos Efésios diz que Ele nos selou. Ele é o penhor da nossa salvação. Em outras palavras, nós só podemos dizer que somos salvos porque o Espírito Santo de Deus nos carimbou, nos marcou. A marca do Cordeiro é a marca do Espírito que está em você. Então aí você é filho e é salvo. Você é crente. Não dá para ser crente sem o Espírito Santo de Deus. Não dá. Aliás, não dá para nada. Você tenta fazer e você não consegue. Você não consegue ser livre dos seus pecados. Ah, pastor, eu tenho uns vícios. Ah, pastor, eu tenho uns negócios. Eu não consigo largar. Não consegue largar? Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, porque só Ele pode te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Espírito de Deus que nos conduz a toda a verdade. É Ele que nos marca, que nos sela, que nos conduz, que nos dá poder. Uma certa feita, o apóstolo Paulo tem que escrever a carta para Timóteo, porque Timóteo era um jovem, estava meio deprimido, a situação estava tão difícil. Olha, o grande apóstolo Paulo está preso, vai morrer, a igreja está sendo perseguida, e ele fica pensando, uau, o evangelho parece que está em derrocada. E Timóteo então entra numa depressão, entra a possibilidade de se envergonhar do evangelho. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo dizendo, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes, porque o que tem dentro de você é maior do que está no mundo inteiro. Maior é aquele que habita em nós do que está no mundo. Ele nos marcou, Ele habita, Ele nos livra, Ele nos sustenta, Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele fala. Ele se entristece, Ele geme. Muitas vezes nós o apagamos, nós o sufocamos. Paulo disse que nós devemos encher. Nós devemos ser completamente tomados, cheios do Espírito Santo. E a gente vai vivendo como pote vazio. A gente vai vivendo, tem uma gotinha do Espírito lá na gente, mas a gente vai vivendo gemendo. Cristão que geme, cristão que não tem alegria, cristão que não aprende a ser alegre, cristão que não aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ah, pastor, estou passando uns problemas. Dá um glória. Eu estou sofrendo, pastor. Aleluia. A moda hoje em dia é dizer, vem para Jesus que os seus problemas vão ser resolvidos. A moda hoje em dia é dizer, vem para Jesus que você não vai ter sofrimento. A moda hoje em dia é dizer, vem para Jesus que você vai ter tudo de bom e do melhor. Eu digo para você que a moda de Jesus é o que Paulo diz para Timóteo, dizendo, participa dos meus sofrimentos. Participa dos sofrimentos de Cristo. Eu sei que se a gente botar um logo desse lá na igreja, na porta da igreja, né? E dizer assim,
venha para sofrer. Ninguém é capaz que ninguém entra. Eu sei que o marketing não é bom. Mas se você ama Jesus, se você foi arrancado das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, se você tem consciência de que você ia para o inferno de negras eternidades e você foi transportado para o reino de luz, se você tem convicção de que você não era nada, mas agora você é alguém em Cristo Jesus, se você tem consciência de que Ele te deu a vida e a vida eterna, nada, nada se compara a isso. Então talvez você entenda o que é o sacrifício de Jesus, e talvez você possa apresentar para Ele e dizer assim: estou aqui, Senhor, usa a minha vida, faz de mim o que Tu queres, ensina-me a ouvir Tua voz e a obedecê-la. É o Espírito do Senhor que está agindo, latejando, nos despertando, nos aquecendo para servir e para bendizer o nome do Senhor Jesus. Notem que quando Jesus está dizendo: olha, fica em Jerusalém, porque vocês receberão um batismo que outros não entendem. O João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos fazem uma pergunta que eles não estão entendendo lufas do que Jesus está falando. Aí os discípulos, que têm mania de achar que coitado, tem sempre uma pergunta para fazer, e sempre tem um fora para receber de Jesus, eles fazem a pergunta: vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Eu tenho para mim que Jesus deve ter pensado assim: caraca, já estou há 3 anos aqui com esses caras, estou falando um monte de coisa, e eles continuam encafifados com esse negócio. Eles ainda não entenderam que eu vim não só para o reino de Israel, não para Israel, eu vim para todo homem, eu vim para todo. Eles ainda não entenderam. A resposta de Jesus: não vos compete saber tempos ou época que o Pai reservou para sua exclusiva, entendeu? Você não fica cacifado com esse negócio. Que coisa! Então o que é esse negócio? O que é esse batismo? Está aqui: recebereis a capacitação, o poder, a condição, a ousadia, a autoridade. Aquilo que nenhum poderia imaginar, isso vai acontecer. O Deus que vem habitar em você, você que passa a ser agora o templo, seus membros. O povo de Israel achava que era no templo de Salomão, construído com pedras, que Deus habitava. E agora Jesus está dizendo: a glória da segunda casa é maior. Porque agora o Deus Todo-Poderoso vai ennuvear você. O Deus de toda a glória vai encher você. Quando Salomão orava, encheu o templo de pedra. Mas agora quando você e eu oramos, enche você e enche a mim. O Deus vai vir morar em você. O quê? Uau! Sério? Para quê? Para você trabalhar, meu filho. Para você fazer alguma coisa por nós. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus está dizendo: olha, eu quero que você vá trabalhar por nós. O que é para fazer? Você vai ser testemunha. Você sabe que a palavra testemunha não é a testemunha tipo, vai lá no juiz e diz: ô seu juiz, é verdade, eu vi, eu sou testemunha. Não é apenas esse negócio de dizer uma coisa que você viu, não é. A palavra testemunha aqui na Bíblia é mártir. Quando Jesus diz assim: olha, e vocês serão minhas testemunhas, Ele está dizendo: e vocês serão meus mártires. A palavra mártir já pesa, porque significa que você fala de algo que você crê, você fala de algo que você está marcado, você fala de algo que você conhece, e você fala de algo com autoridade, e tem tanta autoridade nisso, e é tão verdade o que você fala e que você crê, que você está disposto a morrer por aquilo que você fala.
Eu amo tanto Jesus, eu creio em Jesus, eu acredito nele, você acredita nele tanto, você ama tanto, que você está disposto a obedecer, mesmo que isto te custe. Mesmo que você tenha que acordar cedo para vir domingo de manhã, para orar, para chegar antes dos outros. Mesmo que você tenha que ser o último a sair da igreja para fechar a igreja. Mesmo que você tenha que ir para o projeto de São Braga pagar teus custos e não tem um lucro. Mesmo que você tenha que tirar do teu bolso e contribuir, mesmo que você tenha que carregar o outro no ombro. Aliás, a Bíblia diz que nós só cumprimos a lei de Cristo quando a gente leva as cargas uns dos outros. Você de fato só é cristão se você levar as cargas do outro. Você sabe disso, Paulo aos Gálatas diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É nessa participação. Por isso que não dá para ser crente fora da igreja. Por isso que aquele papo do capeta de dizer: eu não preciso ir para a igreja hoje não, eu não preciso dessa igreja, não preciso daquela igreja não, aí eu posso ser crente na minha casa. Isso é papo do capeta. Estou falando um linguajar que todo mundo está entendendo. Por quê? Porque para você ser crente, você tem que levar as cargas uns dos outros. Aí eu vou lá para aquela igreja, naquela igreja tem sempre um problema para resolver. É isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. E você quer ser crente? Vem para cá para levar as cargas uns dos outros. Ou então eu não sei o que você é ainda, talvez seja alguém que está sendo evangelizado. Mas se você ama Jesus, se você tem a marca do Espírito, do Cordeiro de Deus, você diz: eu quero ser testemunha, eu quero ser mártir. Onde é que eu tenho que ser isso? Está aqui, ó. Na sua cidade, sua Jerusalém, na sua Judéia, no seu estado, no seu Brasil, no seu país e até os confins da terra, por onde Deus mandar. Ao mesmo tempo, essa é a discussão. Agora, sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu era seminarista, já tem isso aí uns 27 anos atrás, veio lá no seminário da Pedra de Guaratiba um missionário chamado Dick Morgan. Esse homem trabalhava na África do Sul. Na África do Sul. Moçambique. Deixa eu voltar aqui. Ele trabalhava em Moçambique. E ele veio aqui no Rio para falar, entre outras coisas, e nos visitou. Nunca mais ouvi falar desse homem, mas ele falou um negócio que eu quero repetir com vocês aqui. Ele chegou lá no seminário da Pedra de Guaratiba e tem aquele grupo de seminaristas, e ele pegou Atos dos Apóstolos e ele perguntou assim: Atos dos Apóstolos são os apóstolos obedecendo à vontade de Deus? O que vocês acham? Atos dos Apóstolos são os apóstolos obedecendo à vontade de Deus? Bom, eu não sei o que você acha, mas nós, os seminaristas daquela época, dissemos: sim, Atos dos Apóstolos são os apóstolos obedecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele olhou para nós e disse assim: não, Atos dos Apóstolos são os apóstolos desobedecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí deu um nó na nossa cabeça e ele começou a fazer o que eu vou fazer com você. Abra sua Bíblia em Atos. Vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo naquele tempo. Quem sabe assim nós entendemos o que eu estou mencionando e sentindo. Em Atos 1:8, que nós já lemos, Jesus disse: você fica em Jerusalém, fica até a glorificação. Você fica em Jerusalém até que o Pai e eu derramemos o Espírito Santo sobre vocês. Derramar, o batismo, uma aspersão do Espírito. Entenderam? Depois que o Espírito for derramado, Pedrão, Pedro, olha para mim, Pedro, depois que o Espírito for derramado, você vai ser mártir e testemunha. Aonde, Pedro? Você, Pedro, você, Tiago, você, João, você vai ser testemunha em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você está entendendo, Pedrão? Estou entendendo, sim senhor, amém, aleluia, glória a Deus. E aí o Jesus sobe, eles ficam olhando, os anjos aparecem para dizer: vai trabalhar, vai obedecer, vai para Jerusalém. Eles vão para Jerusalém e ficam lá orando até o capítulo 2. 10 dias se passaram do capítulo 1 até o capítulo 2. 10 dias. Ficaram orando. No dia de Pentecostes pela manhã, versículo 1 do capítulo 2, o Espírito do Senhor no dia de Pentecostes é derramado. Som como de um vento, línguas como que de fogo. Os caras começaram a falar umas línguas que eles não sabiam o que eles estavam falando, mas o pessoal que estava ouvindo estava entendendo. Um negócio. Quem estava de fora ficava pensando: que bando de bêbado é esses? Estão bêbados, estão embriagados. Pedro se levanta e prega. Isso é o que está escrito na profecia de Joel, e falou de Jesus e o Cristo e tal. Quando ele prega e termina, 3.000 pessoas. Eu quero Jesus. Uau! Aí, pastor, o senhor está acabando de falar lá que o cara falou que os discípulos não estavam fazendo a vontade de Deus, e aqui eles estão fazendo. Eu peguei, é verdade, ele também, o missionário também falou, é verdade. Mas no capítulo 3, onde é que eles estão? Começaram em Jerusalém, estão indo bem. E no capítulo 3, onde é que eles estão? Em Jerusalém. Porque Pedro e João estão indo para o templo. Pedro e João estão indo para o templo. Eu não sei quantos dias se passaram, meses e anos, que se passaram do capítulo 2 para o capítulo 3. Eu não sei quanto tempo. Mas duvido que foi segunda-feira, então na terça-feira isso aconteceu. Então a coisa não é segunda, na terça, na quarta, não é. Tem tempos distantes. Lucas está narrando atos, acontecimentos marcantes na igreja de Jerusalém. No capítulo 3, a igreja está em Jerusalém. Recebeis o poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia. Estão em Jerusalém. Capítulo 4, onde é que eles estão? Onde é que os apóstolos estão? Em Jerusalém. Pedro e João estão presos, eles continuam em Jerusalém. A igreja está em Jerusalém, ok. Mas no capítulo 5, onde é que eles estão? Em Jerusalém. Ananias e Safira têm aquele problema pseudo-espiritual. É o tipo de cara que quer ser espiritual, mas não quer bater papo com o espírito, quer bater papo com o capeta. E o capeta faz uma mistificação. Os apóstolos estão lá, fazem muito milagres, coisas maravilhosas estão acontecendo em Jerusalém. Cara, Pedro andava assim, ó, capítulo 5 andava. O sol batia aqui nele, a sombra dele batia ali. O pessoal colocava tudo quanto é doente, dor de cabeça, dor de dente. Olha, o INSS naquela época não tinha fila. Eu nunca fiquei sabendo de gente que expulsou demônio com a sombra, pois Pedro expulsava. Porque diz que Pedro passava assim, ó, ele ia para o templo, a sombra de Pedro batia. E o pessoal ia ficando curado e liberto de todas as formas. Caramba, quem é que ia querer sair de uma igreja tão boa quanto aquela de Jerusalém? Então no capítulo 5 eles ainda estão em Jerusalém. Capítulo 6, onde é que estão os discípulos? Eu posso bater aqui que não quebra não, né? Com medo de bater, mas... Onde é que eles estão? Estão na igreja de Jerusalém. E aí começa uma brigaria de irmão contra irmão, mulher contra mulher. E aí cria-se o diaconato. Aqui, deixa eu falar uma palavra para os diáconos de plantão. Diácono é para resolver problema. Aqui, ó, essa é uma palavra para você, ó. Diácono é para resolver problema. Se você não quer resolver problema, você deve entregar o cargo. Porque diácono foi criado na Bíblia porque tinha problema para resolver.
Escolhei homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que vão resolver esse negócio. Eles estão em Jerusalém. Capítulo 7, onde é que estão os apóstolos? Os apóstolos, os 12, Pedrão e sua banda. Onde é que eles estão? Capítulo 7, em Jerusalém. Capítulo 8, o que acontece no capítulo 8? Eu fico imaginando um negócio, gente. Versículo 8. Capítulo 8, versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, isto é, no capítulo 8, Estevão é morto. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Aonde? Claro, só tinha crente em Jerusalém. A igreja, desde Atos capítulo 2, só está em Jerusalém. E essa igreja já tinha multidões. No primeiro dia 3.000, depois cada dia acrescentava o Senhor, depois subiu para quase 5.000, depois milhares e milhares e milhares. Eu acho que a igreja devia ter pelo menos mais de 10.000 membros, folgado. Só em Jerusalém. E Atos 1:8, Jesus diz: recebereis poder sobre vós, descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, mártires, tanto em Jerusalém como, até o capítulo 8, só Jerusalém. Agora, e acontece um negócio fantástico. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição, contra quem? A igreja. E o que está escrito aí? Pode ler para mim? E o quê? E todos, é isso? Todos, sim, então, todos, vírgula, exceto os 12, ficaram em Jerusalém. Toda a igreja foi dispersa. Imagina uma igreja de 10.000 membros, 20.000, não sei, acabou. Aí ele pode ter levantado, viu? A igreja está sofrendo, o diabo se levantou contra a igreja. Aí a igreja está derrotada. Olha o que diz o texto, olha o versículo de número 4. Olha que coisa fantástica. Versículo 4, o que? Entre mentes, o que? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aleluia! O pessoal só queria ficar em Jerusalém, gente. Jerusalém era muito bom. Os apóstolos ficaram, os mais preparados, os que mais andaram com Jesus, os que mais demonstravam poder. Em vez deles irem para Judéia, Samaria e até os confins da terra, eles continuaram em Jerusalém. O diácono Filipe desce para Samaria. Multidões se encontram com o Senhor, o Espírito de Deus à frente. E eu fico imaginando o Pedrão e sua banda lá em Jerusalém, pensando: o que está acontecendo? Viu a última notícia? A última notícia que chegou de Filipe de Samaria? Os samaritanos, aquela raça de víboras, aquele povinho safado, estão se convertendo. Não é possível. Mandaram Pedro e João para espiar. E lá o Espírito de novo vem. E aí Pedro e João têm que voltar e dizer: os samaritanos também, né? João, pois é, João, nós estamos lá em Jerusalém, mas os samaritanos também. Capítulo 9, os apóstolos estão em Jerusalém. Capítulo 9, Saulo pede cartas para ir perseguir o pessoal que está lá em Damasco. Eu sempre fiquei pensando assim: não estou entendendo, por que Saulo não achou os 12 e acabou com os 12? Por que Saulo vai perseguir o pessoal que está lá em Damasco, os irmãozinhos que estão lá em Damasco? Por que é que Saulo, quando vai no caminho para Damasco, é Jesus que tem que aparecer para Paulo? E aí que me perdoe os apóstolos não estavam fazendo a menor diferença. Nenhum apóstolo teve coragem de chegar para Saulo e dizer assim: Saulo, você está perseguindo a igreja do Deus vivo. Se Pedro, quando passava sombra, expulsava demônio e curava tudo quanto é enfermidade, por que o Pedrão não chegava para Saulo e disse: vai ficar cego, seu nojento?
dos apóstolos tinha coragem de chegar para Saulo. Jesus, aleluia, vem ao encontro de Saulo e o derruba. Capítulo 9, os discípulos dos apóstolos, os 12, ainda estão em Jerusalém. Capítulo 10, onde é que estão os apóstolos? Lá em Jerusalém. Eu acho que Pedro já não aguentava mais reunião de célula. Eu acho que Pedro falava assim: e agora, vamos fazer o quê? Vamos ensaiar o quarteto. Tiago, você que faz a pregação, o João tira a oferta, e depois nós vamos ensaiar o quarteto. Na próxima reunião a gente ensaia aqui um coral, o conjunto de nós. Aí Pedro, no capítulo 10, resolve fazer uma visita pastoral, e vai a uma cidadezinha chamada Jope. Capítulo 10 de Atos. Vai visitar um xará dele, chamado Simão. Chega na casa do cara por volta de 11 horas da manhã. A mulher do Simão ficou maravilhada. Pastor Pedro, o senhor veio nos visitar. O senhor não vai sair daqui enquanto o senhor não comer a nossa comida. Aí a mulher resolve preparar a comida. Pedro está com a fome de seminarista. Pedro está com a fome latejante. E diz que enquanto a mulher foi preparar a comida, diz o capítulo 10, Pedro subiu no eirado para orar. Pelo que Pedro orava? Qual era a razão da oração de Pedro? Comida, fome. Aqui ó, versículo 10 do capítulo 10, estão me acompanhando? Prometo terminar dentro de 10 minutos. Meu relógio está parado, mas tudo bem. Capítulo 10, versículo 9, diz assim ó: estando Pedro com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Preste atenção que no versículo 9, ó, versículo 9: indo eles de caminho na cidade, subiu Pedro ao eirado, segundo andar da casa, por volta da hora sexta. A hora sexta era meio-dia. Ele subiu lá a fim de orar. E diz o texto que ele está com fome, que ele quis comer. Ele está com fome e quer comer, mas não tem comida. Então eu acho que Pedro orava por assim ó: Senhor, manda fogo, fogo na panela, faz aquela carne ficar mole, ou feijãozinho. Você sabe que quando o pastor vai visitar você, você quer fazer uma comida especial. Comida especial enrola, comida especial demora para ficar pronta. Em vez de fazer um arroz, feijão, batata frita e bife e ovo, está muito bom. Não, você quer fazer um roast bife, você quer fazer uma comida especial, aquilo enrola. Então Pedro foi orar, ora por comida. Ele está orando tanto por comida, que ele tem um êxtase. E o êxtase é o quê? Comida. Só que uma comida que Pedro não come nem a pau. Versículo 11: então vi o céu aberto, descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Não está com fome, Pedro? Mata e come. Ao qual Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum ou imunda. A segunda vez ele falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Imagina a cena, gente. Pedro com fome, Pedro está morrendo de fome, a comida está enrolando, a mulher quer fazer, mas o negócio não dá certo, e ele diz: está orando, e a fome aumenta, ele tem a barriga ronca, um leão está dentro dele, e ele começa a orar, e ele passa mal, ele tem um negócio, ele tem um êxtase. E o que ele vê? Um lençol descendo, cheio de comida que judeu não come. Devia ter porco, uma bistequinha, uma costelinha de porco. Judeu não come. Judeu não come. Devia ter camarão. Judeu não come. Devia ter um caranguejinho. Caranguejinho. Judeu não come. Devia ter, sei lá. Devia ter. Desce aquele tanto de coisa que judeu não come, para o Pedro que é judeu.
desce do céu e ouve-se uma voz, a quem Pedro diz: Jeová. Pedro diz que é a voz de Deus. Desce aquele lençol e a voz diz: Pedro, mata e come. E Pedro responde para Deus: não, Senhor, eu nunca comi animal impuro, nem se Deus mandar eu vou comer. E Deus diz: sou eu mesmo que estou mandando, Pedro. Não te faças sujo, não te faças impuro, indigno, o que eu purifiquei. O lençol desce, sobe, desce e sobe, desce e sobe, 3 vezes. Pedro é um cara que só entende depois da terceira. Alguns aqui, não ri não, hein, porque alguns aqui só entendem depois da 13ª. Deus fala, Deus chama, aí fica assim: eu estou orando, eu estou esperando uma palavra de Deus. Deus já falou, Deus está rouco, né? Deus já não aguenta mais. O Pedrão desce lá no lençol: não como, não te faças impuro, que eu fiz puro. Pedro subiu, desceu de novo, subiu. Aí da 3ª vez eu acho que a ficha caiu e Pedro falou: de novo. Lembra? Negou 3 vezes. Quando o galo cantou, ele Quando Jesus encontra com Pedro de novo, 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Só depois, agora de novo, 3 vezes. Quando deu a 3ª vez, Pedro ficou assim: de novo eu desobedeci, ele mandou comer e eu não comi, ele mandou matar e eu não matei. E de novo, o que quer dizer isso? Quando ele estava pensando essas coisas, o Espírito Santo de Deus falou para ele assim: ó, vem aí 2 homens, vai com eles em nada duvidando. Quando ele termina de pensar o pensamento do Espírito, bate na porta, 2 gentios, 2 porcos, 2 impuros, 2 camarões, 2 caranguejos, 2 peixes de pele, gente que para o judeu era impuro, que não merecia. E o cara diz: Cornélio, centurião romano. Aí o Pedro vai com esses 2. Quando chega no versículo 28 do capítulo 10, se você está comigo, no versículo 28, Pedro entra na casa de Cornélio, que havia se prostrado diante dele. Olha o que Pedrão fala. Pedrão fala assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Preste bem atenção, querido, porque Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Pedro viu Jesus falar com a mulher Ciro-fenícia, Pedro viu Jesus falar com a mulher samaritana, Pedro ouviu Jesus dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pedro ouviu isso tudo, mas Pedro ainda era um cara completamente cego quanto à obra missionária de Deus. Pedro não conseguia entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro achava que o evangelho era só para os seus. Pedro achava que o evangelho era só para judeu. Pedro achava que o evangelho era só para a sua casa. Deus teve que ir no capítulo 10 de Atos, de novo: Pedro, tu é homem de Deus mesmo, Pedro, mas você ainda é cego. Você não consegue abrir teu coração para a obra missionária. Você não consegue contribuir com a obra missionária. Você dá o seu menor, o seu pouco. Você não vai, e você ainda critica quem vai. O cara vai, a mulher vai, passa lutas e tribulações, e você no seu bem bom, você acha que ele sei lá o quê. Você ainda não entendeu.
Você ainda acha que, como muitos crentes, que você veio aqui para ser servido? Você veio aqui para receber alguma coisa. Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Você veio aqui para aprender, você veio aqui para receber o Espírito, é selado pelo Espírito, e agora vai. Você entendeu? Abre o teu espaço. Até o capítulo 10, os apóstolos continuavam em Jerusalém, mesmo lá no capítulo 1, versículo 8, sabendo qual era a ordem. Eu vou contar uma coisa pior ainda. Pedro tem a visão. No capítulo 11, sabe onde Pedro está ainda com o pessoal? Em Jerusalém. Sabe o que acontece no capítulo 12? Herodes prende Tiago, irmão de João, um dos 3 mais importantes apóstolos. Tiago, irmão de João. Você sabe que tinha Jesus, Tiago, Pedro e João, e os outros. Só Tiago e Pedro e João viram a transfiguração. Herodes pega Tiago e Pedro. Herodes mata Tiago. Capítulo 12 de Atos. E aqui eu vou usar a expressão, eu acho. Você não precisa nem assinar embaixo do que eu vou falar agora. Mas aqui eu acho que Tiago morreu antes da hora. Porque a espada de Herodes só pegou Tiago porque Tiago continuava em Jerusalém. Porque se Tiago tivesse obedecido a palavra do Senhor, ido, a espada não teria pegado Herodes, o Tiago. E Pedro só não morreu porque Jesus tinha dito para Pedro: quando fores velho. Por isso que Pedro dorme. Tiago acabou de ser morto. Herodes diz: amanhã a gente mata Pedro. É festa, né? Mata um, depois mata o outro. Hoje a gente matou Tiago, deixa agora para Pedro para o final da festa, para fazer uma festa bonita. A Bíblia diz que Pedro dormia. Se é você que é condenado à morte, eu diria para você: você dorme? Ou você ia passar a noite inteira fazendo pergunta no Facebook, mandando tchau para os outros? Pedro dormia. Dormia porque Jesus tinha dito para ele: quando fores velho. E Pedro deve ter pensado: ele disse que eu só ia morrer quando eu era velho, eu não sou velho, então não vou morrer. E não morreu. Só no capítulo 12 diz o texto que Pedro, livre da prisão, foi para outro lugar. Por isso que aquele missionário Dick Morgan disse: os apóstolos eram crentes? Eram crentes. Os apóstolos faziam a vontade de Deus? Fazia. Mas eles faziam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que o evangelho chegue a cada povo, nação, tribo e língua. Você recebeu, você entregou, você é filho do Altíssimo. Então está na hora de você começar a ajudar, está na hora de você começar a evangelizar, está na hora de você começar a ir, está na hora de você esticar os seus braços, está na hora de você esticar os seus olhos, está na hora de você abrir os seus olhos para ver a multidão. E é isso que o Espírito do Senhor nos lembra nesta manhã, em que Ele veio, promessa do Senhor Jesus: recebereis o Espírito. O Espírito não é para você ter trimelique nervoso, o Espírito não é para você ter um arrepio a cada momento e cada culto. O Espírito do Senhor é para te capacitar a ser um missionário. O Espírito do Senhor é dado para você ir. E onde ir? Ir na autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, fiquemos em pé. Eu acho maravilhoso, meu Deus é maravilhoso, porque Ele deu a ordem para Pedro lá no capítulo 1, versículo 8, para os outros apóstolos também. Deus ficou esperando Pedro e os apóstolos obedecerem a voz. Eles não obedeceram. Eles estavam presos a um costume judaico, a um etnocentrismo judaico, que eles acham que eles são os melhores dos melhores, que eles não podem se misturar.
Até hoje isso marca o povo judeu. Lá em Nilópolis tem o cemitério de vocês, o meu, e tem o cemitério do judeu. Nem na morte a gente se encontra. É assim. Nós somos, vocês não. É assim até hoje. E essa coisa do judeu daquela época, muito mais forte, sufocava a ordem de Jesus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Daí que quando uma igreja não faz missões, quando um crente não é um crente com paixão missionária, isto é, paixão pelas almas, daí que quando um crente não está disposto a ser testemunha, mártir de Jesus, há um problema, há uma doença, há um ataque das trevas para silenciar a igreja e a você. Mas quando você abre o seu coração e os seus pensamentos, lutas poderão vir, sofrimentos poderão vir. E aí você lê 2 Coríntios capítulo 11 e você vai ver o caminhão de lutas e sofrimentos do apóstolo Paulo. Mas ele mesmo poderia dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que ele que começou a boa obra, ele termina. E que cabe a mim e a você nos quedarmos diante dele, reavivar em nós o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus, a dádiva que ele te deu e me deu, a dádiva do Espírito Santo, maior do que tudo. Então, se você está vivendo hoje um crente desanimado, um crente apático, um crente sem alegria, um crente sem esperança, um crente sem rumo, uma pessoa acomodada no seu ministério, que o Espírito de Deus hoje te alcance aqui. E aquilo que Paulo disse para Timóteo, eu digo para você: reavives o dom, o presente, o Espírito de Deus que Deus te deu. É espírito não de covardia, não de timidez, não de vergonha, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Ele reina, ele vive e ele voltará. Que o Senhor enche o seu coração nesse dia especial, que nós celebramos o derramar do Espírito Santo de Deus, que nos deu uma mensagem que os apóstolos no início não entenderam, mas que entendida a mensagem, deram a sua vida em prol do Evangelho, de tal maneira que o Evangelho chegou até mim, até você, até meu pai, pastor Joaquim Duarte, até minha mãe, até a mim, até você. E agora tem tanta gente esperando a atuação aqui, nas congregações, lá em Paragominas em julho, até os confins da terra. Será que você está disposto? Ou será que você precisa de outro lençol? Que Deus abra os teus olhos para a glória de Jesus. Vamos orar. Ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, graças porque o Senhor estar aqui habita em nós. Ó Senhor, tome o primeiro lugar em nossas vidas, de tal maneira que nós obedeçamos a tua voz, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu espero você em Paragominas em julho, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Meus queridos, eu gosto quando esse evangelho genuíno é pregado. Me lembro, pastor, chegando aqui, com meus 18 anos, em 1996. Foram pregações como essas, onde eu vim aqui, em todo apelo, para falar: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. De fato, eu não sabia o que Deus queria para mim, mas existia uma oração de eis-me aqui no meu coração. E essa palavra nessa manhã não nos permite sairmos daqui sem dar oportunidade para você que entendeu essa palavra e quer vir aqui na frente para orar junto conosco. A oportunidade que Deus está nos dando nessa manhã é falar: meu filho, eu quero usar você, eu só preciso que você se coloque à minha disposição. Você entendeu essa palavra? Você quer falar para Deus: Deus, eu estou aqui, eu não sei o que tu queres exatamente de mim, eu até sei, mas eu quero colocar isso diante de ti. Saia do seu lugar, vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Pode sair do seu lugar. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida, minha irmã. Essa manhã, Deus está falando de uma maneira muito profunda no nosso coração. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é vir à frente e falar: Senhor, eu não sei o que tu tem para mim, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que você não precisa ter medo. Talvez você tenha até medo. Talvez você tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida. Mas o que eu quero te falar aqui, e o que essa mensagem trouxe o tempo todo, é que se você vier, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que nós tenhamos que ser testemunhas, e no sentido da palavra, ser mártires, mas nós vamos estar dando, sabe o que é? Um sentido à nossa vida. Porque somente quando nós cumprimos toda a vontade de Deus na nossa vida, é que nós temos um sentido real na vida. Permita-se isso. Tenha, nesse momento, uma palavra para a sua vida, de um Deus que ama muito você. E é por isso que Ele permitiu que você viesse aqui nessa manhã. Porque Ele te ama. E Ele quer que a vontade dEle seja 100% feita.